Pessoal, um vídeo diferente, dessa vez não é resenha de livro, mas a indicação de um super livro da minha amiga Gisele Oliveira. A Gi, ela é psicóloga e agora ela é escritora também. Ela escreveu esse livro Mulher Integral. Olá, Gi. Olá! Bom, a gente tem algumas perguntinhas pra Gi acerca desse livro. Qual foi a sua inspiração para esse tema Mulher Integral? Então, eu, como você falou, né, eu tenho a formação em psicologia e eu tenho uma caminhada também de 24 anos de ministério. E nesses 24 anos, eu me aperfeiçoei muito na questão do aconselhamento, né, e da palavra em si mesmo. Sim. De uns 2 anos pra cá, eu comecei a receber muitos convites para ministrar para mulheres, né, em culto de mulheres e tudo mais. E eu comecei a perceber o quanto a psicologia agregou no meu ministério em relação à questão desse olhar. Eu posso dizer assim que o meu olhar ele foi ampliado, né? Porque eu já tinha a questão do conhecimento bíblico, o conhecimento dessa prática, né, de acolhimento, no aconselhamento, e a psicologia eu vi assim que ela agregou muito valor, né, ao meu ministério. Tá. E desde que eu comecei a ministrar para mulheres e comecei a me aproximar mais, né, desse universo feminino, da demanda feminina, né, eu comecei a mudar um pouco o meu olhar para isso. Nós podemos olhar para todas as áreas e nós vemos assim uma mudança muito brusca em tudo, e principalmente na questão da estrutura da família. E a mulher, eu entendo assim que até na questão bíblica, né, ela tem uma responsabilidade muito grande, né, nesse plano maior de Deus. Sim. E eu comecei a perceber que essa mulher, ela tem estado um pouco confusa dentro do seu papel como uma mulher cristã. E eu comecei a ver uma necessidade de nós mulheres cristãs começarmos a nos levantar para falar sobre esse universo feminino, sobre a demanda feminina, sobre o que Deus, quando Ele nos criou como mulher, né? Qual foi o propósito de Deus para nós mulheres? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós podemos viver uma vida plena em todas as áreas. Sim. Quando nós saímos do propósito pelo qual nós fomos criadas enquanto mulheres em Deus, nós começamos a desequilibrar todas as coisas ao nosso redor. Então, esse foi uma das maiores necessidades que eu vi na igreja, né? Que nós como mulheres precisamos resgatar alguns princípios e valores que nós estamos perdendo com o passar do tempo e a pensar sobre a nossa vida enquanto mulheres cristãs. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito. Nós precisamos pensar sobre como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Você pegou as mulheres do escritório de psicologia, as mulheres do seu ministério... Consultório. Eu falei o quê? Escritório. É verdade. Segunda pergunta. Qual o maior desafio que a mulher cristã enfrenta nesse mundo pós-moderno? Eu acredito, Lahaine, eu até trago no livro também, que o nosso maior desafio enquanto mulheres cristãs é entender que o reino de Deus, ele é um reino absoluto. Sim. Os valores do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, eles são absolutos. Eles não são relativos e eles não são negociáveis. Então, apesar de nós vivermos dentro de uma sociedade, apesar de nós estarmos ainda no mundo, nós não pertencemos a essa sociedade, nós não pertencemos a esse mundo. Então, nós precisamos aprender a estar na sociedade, mas a blindar os nossos valores de acordo com os valores do reino de Deus. Por exemplo, um certo dia eu fui aconselhar uma mulher que estava passando por um problema no seu casamento e ela chegou para mim e falou: Gisele, eu vou me divorciar. Uhum. E eu trouxe para ela, biblicamente falando, o que seria o divórcio, né? Mas eu comecei a entender o porquê que ela estava com aquela ideia fixa do divórcio. E eu comecei a conversar com ela e descobri que ela estava buscando conselho em uma pessoa que não era cristã, que não acreditava na Bíblia como princípio de vida, e ela também tinha se divorciado. Então, assim, nós precisamos entender, né,
que se nós queremos um conselho para a criação dos nossos filhos, para o nosso casamento, para a nossa vida, até para a nossa vida profissional, para a nossa vida relacional de uma forma geral, nós precisamos entender que a nossa fonte é Deus, a nossa fonte é a palavra de Deus. Não é porque nós estamos dentro de uma sociedade moderna, dentro de uma sociedade que existem tantas mudanças, tantas transformações, e muitas delas, Lahaine, até positiva mesmo, né? A mulher hoje, ela é valorizada, a mulher, ela tem o seu lugar dentro dessa sociedade, e eu quero enfatizar aqui que Deus, ele nunca desprezou essa mulher. Jesus mesmo, ele tratou essa mulher de uma forma tão especial. Então, nós não vemos em nenhum momento, de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele diminuindo o valor dessa mulher, né? A mulher, ela tem o mesmo valor que o homem. Porém, nós temos que entender que nós temos funções diferentes. Sim. E hoje, um dos nossos maiores desafios é entender isso, né? Entender que nós podemos ser plenas, que nós podemos trabalhar, que nós podemos fazer tantas coisas, mas nós temos as nossas responsabilidades. Enquanto mulheres, nós temos funções diferentes, tem algumas coisas que cabe à mulher fazer. A palavra de Deus, ela é muito clara em relação a isso, né? Ela fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então nós precisamos entender isso, né? Qual que é o nosso lugar dentro de uma sociedade em plena transformação, sendo essa mulher cristã. Perfeito. Uma coisa também que traz clareza para o nosso senso de valor também é a gente não esquecer que nós somos feitas por um Deus e para esse Deus. Exatamente. Perfeito. Gi, uma terceira pergunta, bem rapidinha pra gente terminar. Por que você acha que nós mulheres temos que ler Mulher Integral, esse seu livro? Então, quando eu escrevi o livro, eu estava pensando exatamente nessa demanda que a mulher, ela tem recebido hoje dessa sociedade muito ideológica e muito mudada, transformada, que nós estamos inseridas. Sim. Então esse livro, ele traz você de volta, né, para os princípios da palavra de Deus. Eu digo que contra a palavra não existem argumentos. Hoje, eu como psicóloga também, eu tenho me deparado com muitos jovens, com muitas meninas, né, ainda na fase da adolescência, da juventude, dentro da igreja, completamente confusa na sua identidade, no seu propósito enquanto mulher, exatamente porque nós estamos recebendo sim um bombardeio hoje, né, dentro dos princípios cristãos. Sim. E nós, enquanto mulheres cristãs, nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que é algo real na nossa geração, né, e nós precisamos nos atentar porque tudo que uma geração planta, a próxima geração colhe. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade dentro da nossa geração. Nós precisamos entender aquilo que nós estamos semeando, aquilo que nós vamos deixar de herança para as próximas gerações. Quando nós criamos um filho, quando nós educamos um filho, nós não estamos educando o filho para nós estamos educando um filho para a próxima geração. Aquilo que nós plantarmos de valor, de princípio, eles vão levar isso para a geração deles. Então nós precisamos ter esse senso de responsabilidade. Não é sobre nós, não é por nós, mas nós temos essa responsabilidade das próximas gerações. Então esse livro, eu falo que ele é um presente para essa geração entender o seu papel, a sua natureza, como que Deus nos criou, a sua identidade. Nós temos sim uma identidade, né? Nós temos sim um propósito diante do reino de Deus. E se nós estamos confusas dentro disso, nós não saímos do lugar, nós vivemos em crise. Quando nós estamos bem resolvidas naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos que nós vamos direcionar a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, a criação dos nossos filhos, nós podemos sim viver aqui nessa terra uma vida cristã plena dentro dos princípios da palavra de Deus. Sim, esse aqui é o meu, então 3 dimensões que ela vai abordar: a nossa natureza como mulher, a nossa identidade e o nosso propósito. E tudo para quê? Para a glória de Deus, né, Gi? Amém, com certeza. Obrigada. Então fica aí a dica de um maravilhoso livro para você.